Seja bem-vindo às nossas meditações pascais. Eu tenho designado, pelo menos na meditação de ontem e hoje, estas meditações que eu tenho feito sobre a Semana Santa e a sua importância no ano litúrgico e a sua importância na Igreja. A Igreja vive desta memória, da memória da Semana Santa. Primeiro numa meditação sobre o conjunto da Semana Santa e depois consagrando três meditações expressamente sobre cada um dos dias: Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Falta agora a última, que é a meditação sobre o domingo de Páscoa, a ressurreição, e que nós celebramos hoje, já na vigília pascal desta noite passada, e sobretudo, e também hoje, nas missas deste domingo de Páscoa, em que a Igreja exulta de alegria porque realmente o Senhor ressuscitou, venceu a morte. E na hora, no processo do tempo pascal, vamos progressivamente tomando maior consciência, lendo as Escrituras e orientando-nos para o Pentecostes, no dia em que o Senhor ressuscitado envia o Espírito Santo e funda e dá origem à Igreja, que é, ao longo dos séculos, a testemunha visível da ressurreição do Senhor, não é? Mas no domingo de Páscoa é muito importante porque, sobretudo no Evangelho de São João, compacta no mesmo dia, no dia da ressurreição do Senhor, também o Pentecostes e até a Ascensão. Há uma passagem no Evangelho de São João que é o encontro de Maria Madalena, quando ela vai ao túmulo, ao sepulcro de Jesus. O sepulcro está vazio, o Senhor não está lá, e ela chora no jardim, chora, e vem alguém e que lhe pergunta: porquê é que choras? O que é que aconteceu? E anda à procura do Senhor e não o encontra. Se foste tu que me levaste, diz-me onde o puseste. E aquele que se aproxima e lhe fala é o próprio Senhor, e diz Maria, e ela, ao ouvir esta voz, a invocação do seu nome, reconhece, Mestre, e atira-se aos pés, abraça-o, e Jesus diz: não me detenhas, porque vou para o Pai, está em trânsito para o Pai. Esta cena, não me toques, não me prendas, não me agarres, porque estou em trânsito, estou para o Pai, está imortalizada num quadro de Giotto que se encontra em Pádua, na Capela dei Scrovegni. É muito bonito. Non li me tanges, não me toques, não me agarras, não me detenhas, porque vou para o Pai. Essa cena, essa passagem do Evangelho de São João, corresponde à ascensão do Senhor, que no Evangelho de São Lucas acontece 40 dias depois. Pronto, em São Lucas há uma dilatação do tempo, 40 dias, nos quais Jesus dá as últimas instruções aos discípulos, aos apóstolos. Estas instruções, diz um teólogo alemão muito famoso no século XX, Hans Urs von Balthasar, que escreveu um pequeno livro sobre a teologia da história, e nesse pequeno livro ele diz que os 40 dias que estão entre a ressurreição, o dia de Páscoa, e o Pentecostes, e a ascensão do Senhor, aqueles 40 dias, Jesus deu aos seus discípulos as últimas instruções, e segundo a tradição da Igreja, os padres da Igreja, são as instruções relativas aos sacramentos, não é? Aquilo que as liturgias da Igreja, e a liturgia tem origem nas igrejas fundadas por São Pedro, não é? Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma são os patriarcados, são igrejas fundadas por São Pedro. São Pedro é o primeiro Papa, como sabe, e a liturgia da Igreja, que ao longo dos tempos se manteve fiel na linha fundamental no que diz respeito àquilo que nós podemos chamar a essência dos sacramentos, porque a liturgia é sobretudo sacramental, né? Os sacramentos são o grande dom do Senhor à sua Igreja, não é?
o grande dom, porque é nos sacramentos que nós temos os sinais da presença do Senhor na Igreja através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna presente o Senhor ressuscitado na Igreja. Não é? E portanto, estas últimas instruções que não estão escritas nos Evangelhos, não é? Mas dizem respeito à liturgia, não é? Portanto, os autores da liturgia dizem que, de facto, as fontes da liturgia, na sua essência, são colhidas nas igrejas fundadas por São Pedro. Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma. Portanto, as últimas instruções. Mas isso é São Lucas. São Lucas faz uma distensão entre a Páscoa e o Pentecostes. São 50 dias. A Ascensão dá-se 40 dias depois e depois vem o Pentecostes. Ora, isso é uma historicização do tempo pascal, mas em São João é tudo compactado num dia só. E, portanto, aquela cena de Jesus no horto, em que diz a Maria Madalena: não me detenhas, não li me tange, não me detenhas, não me toques, porque estou em caminho, vou para o Pai, é a Ascensão. E o Pentecostes é logo na tarde da ressurreição, quando o Senhor aparece aos apóstolos, aos 11, porque Judas tinha seguido o seu destino, como sabemos. Aparece aos 11 e tem a cena evangélica é lindíssima. O Senhor aparece aos apóstolos porque estavam cheios de medo, com medo dos outros, dos judeus que tinham condenado Jesus e executado o Senhor, mas estavam medo de si próprios, a consciência de ter abandonado o Senhor. Todos fugiram, todos abandonaram, menos São João, segundo a narrativa do próprio evangelista, e Nossa Senhora, não é? Mas os outros fugiram todos, não é? Então Nosso Senhor aparece, o Senhor ressuscitado aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. O fruto da ressurreição é a paz de Deus, não é? É o momento em que os discípulos, ao verem o Senhor, exultam de alegria. Aqui está. Aquela alegria que o Senhor havia prometido: e venho para que tenham a vida em abundância e participem na plenitude da minha alegria. É o dom pascal. Dou-vos a paz e a paz seja convosco. E os discípulos alegram-se, aquela alegria cristã que decorre da presença do Senhor ressuscitado. E depois vem logo a seguir: soprou sobre eles os padres da Igreja, São Satanás e Alexandria, comparam na linguagem. O Espírito Santo é o sopro. O Espírito significa sopro. Pneuma significa sopro, respiração, ar, não é? E então Jesus sopra sobre os discípulos, não é? Sopra sobre os discípulos e diz-lhes: recebei o Espírito Santo. E depois acrescenta: assim como o Pai me enviou, e também vos envia a vós. Aqueles a quem é perdoado os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiveres serão retidos. Pronto, o sacramento da reconciliação, o sacramento da paz, o sacramento da ressurreição, porque a vitória da ressurreição é sobre o pecado e sobre a morte, sendo que a causa da morte é o pecado, não é? E já temos longamente meditado sobre o significado do pecado. Julgo que o meu amigo que me tem escutado já terá entendido o que eu entendo teologicamente por pecado. O pecado típico é o pecado de Adão, ou seja, querer ser como Deus, por um lado, a pretensão de oferecer a felicidade, o paraíso ao outro, não é? Esta ilusão de que nós temos de podermos oferecer o paraíso ao outro é realmente uma ilusão. E na prática é o pecado. O pecado é isso, né? Se nós queremos ser como Deus, sereis como Deus, dizia a serpente. Deus é que é a suma felicidade, o sumo bem. Já entendia Aristóteles na metafísica. O motor imóvel que não se move porque é perfeito em si mesmo é Deus, não é? O próprio Aristóteles insinua a ideia de que o motor imóvel, que é perfeito em si mesmo e, portanto, que não se move porque não tem nenhuma lacuna, nenhuma carência, essa perfeição é Deus, não é? E São Tomás de Aquino diz isso expressamente, comentando Aristóteles, diz aquilo que os filósofos diziam ser o desejo da perfeição, não é?
É aquilo que a revelação cristã diz ser Deus. Então, se o pecado, se Adão e Eva, tentados pela serpente, querem ser como Deus, quer dizer, eles serem perfeitos em si mesmos e darem a perfeição da vida e da felicidade aos outros, o que é uma ilusão, ia ser o pecado, não é? E que depois, do ponto de vista moral, nos atos praticados e que estão compendiados nas culturas antigas, no Código de Hammurabi, que tem muitas semelhanças com os 10 mandamentos, a regra de ouro por excelência, não faças aos outros o que não queres que façam a ti, não é? Ou faz aos outros aquilo que queres fazer a ti, ou então a noção de amizade que nós encontramos em Aristóteles, querer bem ao outro para aquilo que ele é, não para aquilo que ele me possa dar. Esse ideal de perfeição é o ideal da perfeição divina, não é? E, portanto, quando a serpente tenta Adão e tenta Eva, ou tenta Eva e tenta Adão, está justamente a insinuar a ideia que nós podemos ser como Deus. Isto é o pecado. E nos atos concretos que o Código de Hammurabi refere, ou os 10 mandamentos, no Código da Aliança, basta ler com atenção os livros do Pentateuco, o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio, sobretudo o livro do Deuteronômio relê a aliança do Sinai, o livro do Levítico, com toda aquela preocupação do puro e do impuro, são, no fundo, a indicação de situações concretas, de atos concretos, nos quais o homem traduz o seu desejo de querer ser como Deus. Não é? Portanto, estás a ver esta tentação de querermos ser como Deus. Não é? Isso é o pecado. Não é? Ora, o Senhor venceu o pecado porque Ele, como eu disse ontem, sendo Deus, não reivindicou essa sua condição, essa sua forma, e disposou-se a si próprio, esquece-nos em Sealton, esvaziou-se de si mesmo, fez-se obediente até à morte. Por isso é que eu dizia ontem que a redenção dá-se na cruz, porque a cruz é a manifestação, a morte de Jesus na cruz é a manifestação da presença do reino de Deus nele, porque ele é a vontade de Deus realizada plenamente, não é? Plenamente. E por isso é o novo Adão contra o antigo Adão. Mas ele não realizou apenas em si, ele depois dá-nos o seu Espírito, por isso é que é importante no Evangelho de São João a narrativa da morte de Jesus. Não diz que Jesus morre, nem diz Jesus expirou, como na tradição sinótica, mas diz Jesus entregou o pneuma, o Espírito, portanto o Espírito Santo, que ele entrega no Pentecostes. Só que em São Lucas o Pentecostes é 50 dias depois. A narrativa distende-se nos dias 40 até à Ascensão e depois mais 10 dias até ao Pentecostes, segundo respeitando a cronologia das festas judaicas, a Páscoa e o Pentecostes, nas quais o próprio Senhor inscreve as etapas fundamentais da sua vida, ou seja, a paixão na Páscoa, o Pentecostes, o Espírito Santo. Mas em São João é tudo no mesmo dia, e o Pentecostes acontece na tarde do primeiro dia da semana, quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, soprou, né? Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem o tiveres serão redidos. Quer dizer que o sacramento da penitência, que é o sacramento que confirma uma mudança de vida, a penitência é a mudança de vida. E o sacramento da penitência sela uma mudança de vida que do pecado se converte à graça, à obediência. O cristão define-se pela obediência filial. Assim como Jesus é o obediente, assim o cristão que realiza na sua própria vida, como o Senhor na sua, como exemplo, como paradigma, mas também como condição de possibilidade de nós próprios podermos viver assim, porque nos dê a força, nos dê a coragem, nos dê o seu Espírito, para que nós possamos viver plenamente o Pai Nosso. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou seja, o céu é aquele espaço onde plenamente a vontade de Deus se realiza. Esse é Jesus, Cristo,
porque na sua paixão ele sela, ele dá o sinal máximo de vitória sobre as tentações satânicas, e por isso é que o Evangelho de São João transforma a cruz, onde o Senhor está suspenso, na árvore. Nós tínhamos a árvore do paraíso, cujo fruto, em desobediência, Eva e Adão comeram. Nós temos a árvore do novo paraíso, que é a cruz, cujo fruto nós somos convidados a comer, o fruto da vida que brota do seu coração, e na qual já o bom ladrão participa. Porque o bom ladrão é o primeiro, podemos assim dizer, pelo menos segundo a narrativa das Escrituras, que colhe o fruto da paixão, ou seja, colhe o fruto do perdão e do amor que recomeça nele a vida. E assim ele desce com o Senhor aos infernos, e o inferno deixa de ser inferno, lugar dos mortos, para ser lugar dos vivos, porque aí desce o Senhor da vida. No domingo de Páscoa é esta vida que floresce, que se expande, que explode, como se fosse um vulcão. Passe a comparação. E as Santas Mulheres vão no primeiro dia da semana, porque o Senhor foi sepultado na Sexta-feira Santa, no sábado está no sepulcro, na ação soteriológica, redentora, de ir pregar aos que estavam no lugar dos mortos, mas na esperança da consolação de Israel. E são esses que se salvam, porque os outros que recusam a esperança de Israel, que recusam, esses permanecem no lugar dos mortos, mortos para sempre, de uma segunda morrendo, não morrendo. Não é? Santo Agostinho diz que a condenação eterna do inferno, no sentido cristão, é um morrer não morrendo. É impressionante. Não é? Um morrer não morrendo. E esses permanecem lá. Então, o dia da ressurreição, as Santas Mulheres vão ao sepulcro e encontram-no vazio. Não viram o ressuscitado, viram os sinais da sua ressurreição. Ele está vazio. E é isso que os discípulos veem. O Senhor ressuscitou e faz-se ver aos apóstolos, às Santas Mulheres, depois aos apóstolos como o vivente, não é? Por isso é que o dia da ressurreição é um dia que o Senhor fez. A liturgia deste domingo diz: eis o dia que o Senhor fez, e exultemos e cantemos de alegria nele. O dia que o Senhor fez, o primeiro dia da semana. Repara, havia outro dia que o Senhor fez, o sétimo dia. O sétimo dia é uma instituição divina da Antiga Aliança, um dos pilares. Um dos pilares da Antiga Aliança era o sábado, o templo e a lei. E, portanto, o sábado é um dia. Quer dizer que o tempo é também sagrado. O tempo é também sagrado. O dia que o Senhor fez é o sábado. Nós ouvimos na liturgia da Vigília Pascal, a primeira leitura é a narrativa do Gênesis sobre a criação. Os primeiros 5 dias Deus cria todas as coisas, não é? No 6º dia faz uma pausa e cria o homem à sua imagem e semelhança, e cria-os homem e mulher à sua imagem e semelhança, e no 7º dia descansou de todas as coisas, de todas as suas obras, tendo concluído no 7º dia que tudo o que ele fez era muito bom, sendo que esta excelência da bondade da sua criação aplica-se principalmente ao homem. Todas as coisas eram boas, o homem é muito bom, porque é a imagem e semelhança de Deus. E no 7º dia descansa. O que é que significa este sábado, este dia do descanso, não é? Será que Deus precisa de descansar? São Tomás de Aquino dizia, do ponto de vista metafísico, que Deus é ato puro, pura ação. Pura ação. E Jesus diz no Evangelho: o meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também sempre. Pronto, o descanso é também a ação. Então o que é que significa esse descanso, não é? Esse repouso de Deus. Existem muitas teorias. Uma delas é que o sábado, o repouso de Deus, significa que Deus se retira, é o retraimento divino para criar espaço para que as criaturas sejam o que são, não é? Dá espaço de liberdade, sobretudo ao homem.
espaço de liberdade, para que ele seja verdadeiramente ele próprio no exercício da verdade, na busca da verdade e da liberdade. Seja ele próprio, não é? Cria espaço de liberdade. É interessante que na agonia de Jesus na cruz, uma das suas palavras, uma das últimas palavras que Jesus diz é: meu Pai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Este abandono divino, Deus abandonou no sentido em que, dizem algumas teorias, nas quais eu me inclino também a pensar, Deus abandona no sentido em que se retira, para que o ato da entrega do Senhor nas suas mãos seja plenamente livre. Faz-me lembrar aquelas cenas que eu tenho às vezes presenciado dos pais em relação às crianças que começam a iniciar os primeiros passos. A criança tem dificuldade a andar porque a sua distância até ao chão é um abismo. No ângulo de visão de um bebê, o cair é um abismo impressionante. Como de resto, também na nossa vida adulta, nós todos temos medo de cair. Não é? Mas é interessante que o pai, eu já assisti a essa cena, que é maravilhosa, o pai como que se retira, criando espaço para que a criança dê os seus primeiros passos. Não é? Aí está, uma analogia do retraimento divino, dando espaço à nossa liberdade para que nós sejamos nós próprios, para que as coisas sejam. Não é? Este é um sentido. Este é um possível sentido do sábado, do retraimento divino, do silêncio de Deus. Do silêncio de Deus, que todos nós nos lamentamos que aconteça uma outra vez na vida em que nós sentimos o silêncio de Deus. Deus não fala. Nós queríamos respostas e não a encontramos, a não ser nas Sagradas Escrituras. Aí temos as palavras de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobretudo. No outro sentido, Deus retrai-se, o repouso de Deus é no sentido em que o homem é o repouso de Deus, isto é, todas as coisas foram criadas para o homem. Tudo foi criado para o homem. O homem não foi criado para nada, a não ser para Deus. Portanto, tudo foi criado para o homem foi criado para Deus, não é? E só em Deus é que o homem encontra o seu repouso, o seu descanso. Santo Agostinho percebeu perfeitamente isso quando dizia logo no princípio no livro das Confissões: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não vos encontrar, enquanto não repousar em vós. É interessante. Portanto, o repouso de Deus ele é o nosso repouso, porque nós fomos criados para Ele. Fomos criados para Ele. Se nós percebêssemos isso. Mas, por outro lado, e na realidade, do ponto de vista antropológico, nós sabemos que quando estamos muito cansados, o encontro com uma pessoa amiga, uma pessoa que tenhamos confiança, em que possamos conversar, etc., é o nosso descanso, não é o dormir. O dormir é muito importante, claro, mas sentimos repousantes, tranquilos, quando encontramos alguém que nos entenda, que nos queira bem, e então aí descansamos, não é? Recupera-se as nossas forças, as nossas energias, podemos assim dizer. Mas há outro aspecto também muito interessante, do ponto de vista espiritual, místico e humano. É que o homem é também o repouso para Deus. Nós repousamos em Deus e Deus repousa em nós. Este é o admirável a experiência da graça, da santidade, não é? Porque isso está escrito no Evangelho de São João, sobretudo. Diz assim Jesus no Evangelho, até várias afirmações. Vou preparar-vos um lugar de vosso repouso, diz Jesus no Evangelho aos seus apóstolos na última ceia. Na casa do meu pai há muitas moradas, e realmente a morada é o lugar do descanso, não é? Nós quando estamos em casa estamos descansados. Podemos andar pelo mundo todo a viajar em viagens turísticas ou outras quaisquer, mas o importante é voltar a casa, sentir-se em casa, sentir-se a nossa morada permanente. A nossa morada permanente, segundo as Escrituras, é o céu. Não é? E então diz aí, essa é a pátria. Então Jesus diz no Evangelho: eu vou preparar-vos um lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e cada qual tem a sua morada, não é?
uma casa para cada um, não é? A minha, a sua, etc. Mas há outra palavra que acho muito, muito bela, muito profunda, em que Jesus diz: quem guarda os meus mandamentos, isto aqui é fundamental, guardarmos os mandamentos da lei de Deus, guardarmos o seu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, este é o novo mandamento do amor. Quem me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai amá-lo-á e nós faremos nele a nossa morada. Assim como a casa, a morada é para nós o lugar do nosso repouso, nós somos convidados a ser morada de Deus, lugar do repouso de Deus. Isto é o sábado. Mas para os cristãos já não vivemos o sábado, vivemos o domingo, o dia que o Senhor fez. Portanto, o Senhor criou um dia, o sábado, na antiga aliança. Mas criou um novo dia, que é o seu dia, o dia do Senhor. É interessante que nós os portugueses, os que falam língua portuguesa, somos os únicos povos, salvo erro, salvo melhor informação, em que contamos os dias da semana a partir do primeiro dia, que é o domingo de Páscoa. Assim, o primeiro dia é o domingo, o dia do Senhor, que é uma forma popular da expressão latina dies dominica, dia senhorial, dia dominical, dia do Senhor, dia do domingo, não é? No grego também se diz Kyriake Himera, dia do Senhor, e esse é o primeiro dia. Depois vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. E depois o sábado. Nós juntamos a tradição bíblica do sábado e a tradição cristã do domingo, mas mantemos as duas, porque o domingo é a perfeição do sábado, o dia que o Senhor fez, porque o dia em que o próprio Senhor, na ressurreição, entra no seu repouso, abrindo o caminho para nós lá chegarmos também. Esse caminho é aberto na ressurreição, é aberto na ascensão do Senhor. Nós veremos no dia da ascensão a collecta, aquela oração principal, e também no prefácio, a dizer que onde está a cabeça está também a igreja, e por isso nós estamos a caminho do céu, a caminho das alturas. E São Paulo, na leitura de hoje, diz: quem morreu com Cristo vive das coisas do alto. Portanto, o primeiro dia da semana é para nós o domingo, o dia que o Senhor fez. Mas é interessante que, na linguagem litúrgica, o primeiro dia da semana também se diz o terceiro e também se diz o oitavo. É o terceiro porque vem na sequência da sexta, do sábado e do domingo e do primeiro dia da semana, na linguagem da semana bíblica, mas também evoca uma ideia que se encontrava já no profeta Oseias, que dizia: Deus submete à aprovação até ao terceiro dia, mas não ultrapassa o terceiro dia, porque o terceiro dia já é a morte, é como na ressurreição de Lázaro. Jesus chegou ao quarto dia para indicar que já estava em decomposição e por isso realiza aquele milagre extraordinário de ressuscitar Lázaro. Mas a ressurreição do Senhor é diferente, claro, porque Lázaro ressuscitou e voltou a morrer, São Lázaro, ao passo que o Senhor é o vivente, não é? A vitória sobre a morte. E por isso, o primeiro dia da semana, o domingo, é uma criação divina, que é o terceiro, mas também que é o oitavo. O oitavo dia na liturgia, na tradição teológica da Igreja, o domingo também se diz o terceiro dia, mas também se diz o primeiro e também se diz o oitavo. O oitavo significa a perfeição, a plenitude. Quer dizer que o sábado tende para o domingo, porque o domingo é a plenitude do sábado, a plenitude do cristão, né? O domingo é um sacramento. Pronto, os sacramentos são os sinais sensíveis que medeiam a nossa salvação. A Eucaristia, as diversas que são coisas, pão, vinho, óleo, são gestos, sopro, são gestos, imposição das mãos, são pessoas. No caso do sacramento da ordem, o sacerdote, o bispo, o diácono representa Cristo em pessoa, não é? Representa Cristo em pessoa, in persona Christi capitis, mas todo o cristão, pelo batismo, pelo crisma, são chamados a revestirem-se de Cristo. Pronto, os sinais são realidades humanas e cósmicas, tudo o universo e as próprias pessoas são envolvidas nesta lógica admirável de louvor,
de transfiguração da natureza, de transubstanciação do universo, mas também o tempo. E o domingo é o tempo sagrado, o tempo para Deus, o tempo que Deus tem para nós e que nós temos para Deus. Por isso é que é sagrado, é como um sacramento. E por isso é um sinal distintivo da prática cristã. É cristão verdadeiro, é católico praticante, aquele que vai à missa ao domingo. No século III, penso que foi no século III, IV, houve os mártires da Abissínia e foram martirizados porque eram perseguidos pelos imperadores que não os deixavam celebrar o domingo e eles submeteram-se ao martírio porque nós não podemos viver sem o domingo. Quem dera que os cristãos, aqueles que são batizados, e este ano celebra-se a Páscoa no mesmo dia, ortodoxos e católicos e latinos, que bom seria se todos os batizados se tomassem consciência da importância do domingo, que é o dia do repouso, que se traduz no facto de não trabalharmos, mas que é sobretudo o dia do repouso da criação em Deus e de nós em Deus, e se assim o fosse, o mundo seria completamente diferente. Porquê? Porque a celebração da a Igreja nos sacramentos, são os sinais visíveis da presença de Deus na Igreja e no mundo. Portanto, a Igreja, como comunidade santa, atrai o céu para a terra. E como seria diferente se todos nós vivêssemos intensamente esta presença do céu, que está na origem de uma força divina que pode transformar o mundo e dar ao mundo a paz, ou transformar os infernos da história na presença, em lugares da presença de Deus. E por isso a celebração do domingo é fundamental na vida cristã, e este é um mistério pascal que se renova depois ao ritmo da semana, cada domingo. Se sejamos como os cristãos da Abissínia, nós não podemos viver sem o domingo, porque é o dia que nós temos para Deus e que Deus tem disponibilidade para nós. É o dia do Senhor, criação divina. Eu desejo para si que continue a ter uma Santa Páscoa que começa hoje e vai até ao Pentecostes. Obrigado pela sua atenção nestas conversas, nestas meditações pascais, e até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.